E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos explorar um pouco mais os resultados obtidos, tratando agora exclusivamente do movimento do centro de massa. Nos vídeos anteriores, vimos que o centro de massa de um sistema de partículas consiste de um ponto representativo do movimento do sistema como um todo. Vimos também que o movimento interno, movimento das partículas que compõem o sistema em relação ao centro de massa, independe do movimento do próprio centro de massa. Este fato nos permite ignorar completamente a estrutura interna do sistema, tratando como partícula, por mais complicado que seja o movimento interno. Observe que adotamos este fato em toda a teoria abordada até aqui, tratando inclusive corpos macroscópicos como partículas. Um exemplo deste fato está ilustrado no quadro. Considere um sistema composto por duas bolinhas de mesma massa mzinho ligadas entre si por uma mola de constante de mola K lançado obliquamente no campo gravitacional terrestre. Neste estudo, eu estou desprezando a ação da força de resistência do ar. Enquanto o centro de massa descreve sua trajetória parabólica no campo gravitacional terrestre, as bolinhas de massa mzinho descrevem um movimento extremamente complicado de analisar. Esse movimento é composto pelas oscilações da mola e pelas rotações de cada bolinha de massa mzinho em torno do centro de massa. Contudo, o movimento das bolinhas não afeta o movimento do centro de massa. Eu reforço que continua descrevendo sua trajetória parabólica no campo gravitacional da Terra. O movimento do centro de massa é regido por essa expressão, em que a resultante das forças externas no centro de massa durante todo o movimento é constante e igual à força-peso, conforme eu ilustro no quadro. Outro exemplo interessante é a explosão de uma granada antes de atingir o solo. Observe o quadro. Imagine uma granada de massa mzão lançada obliquamente no campo gravitacional da Terra. Eu vou admitir que ela explode, conforme eu disse há pouco, antes de atingir o solo. Ao explodir, observaremos que o centro de massa dos fragmentos continua descrevendo sua trajetória parabólica no campo gravitacional da Terra, pois a explosão se deve exclusivamente à ação de forças internas. A energia mecânica do sistema não se conserva neste caso, ela aumenta, pois a energia química armazenada na granada é transformada em energia mecânica. Contudo, eu reforço, o centro de massa continua descrevendo sua trajetória parabólica no campo gravitacional da Terra, pois, durante todo o movimento do centro de massa, a resultante das forças externas permanece constante, dada mais uma vez, conforme eu disse há pouco, pela força-peso. Muito bem? Sendo assim, o centro de massa do sistema de partículas deverá ter imediatamente após a explosão a mesma velocidade da granada imediatamente antes da colisão. Observe que as leis de Newton possuem essa propriedade. Elas não definem uma escala de tamanho absoluta, pois um corpo composto por um determinado número de partículas de tamanho menor obedece às mesmas leis do movimento que as partículas que o constituem. E essa invariância de escala nos mostra que os conceitos de grande e pequeno são relativos na mecânica clássica, ao contrário do que ocorre na mecânica quântica. Nela, há uma clara distinção entre a escala macroscópica e a escala microscópica, ou, se você preferir, escala atômica. Embora seja extremamente importante distinguir o movimento do centro de massa do movimento interno, você precisa tomar muito cuidado ao analisar o movimento interno,
pois se a resultante das forças externas que agem no sistema em questão é nula, o centro de massa do sistema estará em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme com respeito a um referencial inercial. Logo, se você associar ao centro de massa do sistema um referencial, ele também será inercial. Sendo assim, utilizar as leis de Newton para analisar o movimento interno do sistema se torna plenamente plausível, ao passo que, se a resultante das forças externas no sistema em questão é diferente de zero, o centro de massa do sistema estará acelerado e, portanto, um referencial ligado ao centro de massa se torna um referencial não inercial. Sendo assim, analisar o movimento interno do sistema nesta situação se torna extremamente complicado, pois neste caso devemos levar em consideração os efeitos que surgem em um referencial deste tipo. Este estudo será realizado futuramente. Para finalizar o vídeo, eu vou resolver um exercício relacionado ao tema em questão. Eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Vamos, portanto, à leitura do enunciado. A questão diz o seguinte: dois veículos espaciais em órbita estão acoplados. A massa de um deles é de 1.000 kg e a do outro 2.000 kg. Para separá-los, é detonada entre os dois uma pequena carga explosiva que comunica uma energia cinética total de 3.000 joules ao conjunto dos dois veículos em relação ao centro de massa do sistema. A separação ocorre segundo a linha que une os centros de massa dos dois veículos. Com que velocidade relativa eles se separam um do outro? Para resolver o exercício, eu vou começar determinando uma relação entre as velocidades de cada veículo em relação ao centro de massa. Para fazer isso, eu vou recorrer ao valor da energia cinética. A partir dela, eu posso escrever que a energia cinética do sistema em relação ao centro de massa é igual a 1 sobre 2 m1 v1 quadrado mais 1 sobre 2 m2 v2 ao quadrado. Logo, 3.000 joules é igual a 1 sobre 2 que multiplica 1.000 kg vezes v1 ao quadrado mais 1 sobre 2 vezes m2, 2.000 kg vezes v2 ao quadrado. Dividindo agora todos os membros dessa igualdade por 1.000, nós vamos obter que 3 é igual a v1 elevado ao quadrado sobre 2 mais v2 elevado ao quadrado. Eu vou agora multiplicar todos os termos dessa igualdade por 2. E com isso a gente obtém 6 é igual a v1 elevado ao quadrado mais o dobro de v2 elevado ao quadrado. Muito bem. Observe a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Como a explosão é resultado puramente da ação de forças internas, eu posso afirmar tranquilamente que o momento linear total do sistema em relação ao centro de massa se conserva e é nulo, pois, inicialmente, os dois veículos estavam em repouso em relação ao centro de massa. Sendo assim, eu posso escrever que, a partir dessa igualdade, que m1 vezes v1 mais m2 vezes v2 é igual a zero. A massa m1 corresponde a 1.000 kg e a massa m2, 2.000 kg. Com isso, essa é a igualdade obtida. Dividindo todos os membros dessa igualdade por 1.000, a gente obtém que v1 é igual a menos 2v2. Levando agora este resultado nessa expressão,
A gente obtém que 6 é igual V1 elevado ao quadrado. Eu vou substituir V1 por menos 2V2. Portanto, menos 2V2 elevado ao quadrado nos fornece 4V2 ao quadrado, mais 2V2 ao quadrado. Sendo assim, 6 é igual a 6V2 ao quadrado. Logo, V2 elevado ao quadrado é igual a 1 e, portanto, V2 é igual a 1 metro por segundo. Consequentemente, assumindo que V2 é igual a 1 metro por segundo, vemos que V1 é igual a menos 2 metros por segundo. Adotando agora o referencial ilustrado no quadro, assumindo que o eixo x está orientado na horizontal e para a direita, eu posso escrever que V2, a velocidade V2, medida em relação ao referencial do centro de massa, não se esqueça disso, corresponde a 1 metro por segundo na direção do versor I. Muito bem. Já a velocidade V1 corresponde a menos 2 metros por segundo na direção do versor I. Consequentemente, a velocidade relativa, conforme vimos anteriormente, dada por V2 menos V1, é igual a, então nós temos 1 metro por segundo na direção do versor I, menos 2 metros por segundo na direção do versor I. Consequentemente, a velocidade relativa de separação entre os dois veículos é igual a 3 metros por segundo na direção do versor I. Observe mais uma vez os resultados obtidos, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.